Sejam bem-vindos a mais um podcast 66. Hoje é muito especial, gente. Vocês não têm ideia de quem está aqui conosco. Uma pessoa super importante, uma mulher poderosa, posso falar assim? Poderosa, vereadora, nossa representante do povo periférico, uma mulher guerreira, de atitude e que resolve o problema, viu? Essa eu vou apresentar com o maior carinho e amor, Jussara Basso. Seja bem-vinda ao nosso podcast 66. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Vou falar um pouco da rede social, né, gente? Que é muito importante. Então, você que tá aí, já ativa o sininho para não ficar fora das informações, né? Aqui o Instagram da doutora é Patrícia Feitosa Advogados. O Instagram, gente. Podcast 66 no YouTube, com a doutora Patrícia Feitosa. Meu Instagram, Paula Feitosa 13A. E o Instagram da nossa vereadora é Jussara Basso SP. Lá tem um manifesto, gente, mas nada melhor do que ela para falar sobre a história dela. Bem, Paula, o nosso manifesto, o manifesto da mandata Jussara Basso, diz respeito a nós, mulheres, maioria de mulheres negras, periféricas, que lutamos todos os dias por diversas pautas, por empregabilidade, por direito à educação dos nossos filhos, por saúde, por segurança, pelo direito às nossas vidas e, sobretudo, direito ao espaço de voz. Então, segue lá. Primeira pergunta. Vereadora, a senhora é uma representante feminina. Eu sempre falo que nós mulheres precisamos enxergar no poder mulheres que assumem cargos de poder e têm uma brilhante trajetória como a senhora. Hoje, o que as mulheres precisam saber? O que faz uma vereadora? E como que a senhora decidiu encarar esse desafio, ser vereadora de São Paulo, do município de São Paulo? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa encarar esse capacitismo que diz que mulher não pode ocupar espaço de decisão. Nesse caso, o espaço de decisão no poder legislativo. E, neste sentido, olhar para nós como detentoras de toda a sabedoria necessária para pensar políticas públicas que atinjam diretamente as nossas vidas. Nesse sentido, olhar para as nossas comunidades. Apesar de sermos minoria no espaço de decisão, nós somos a grande maioria nas lutas sociais, as mulheres que se engajam na luta por moradia, na luta por saúde, na luta por segurança, enfim, nas mais diversas pautas. São as mulheres que, de fato, dão o tom das lutas nas periferias, nas grandes cidades, e nós precisamos, de fato, ocupar esse espaço. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que as mulheres só precisam querer estar para estar e fazer um bom trabalho. E qual foi o principal desafio ao assumir esse cargo como vereadora, inicialmente? Quais os principais pontos e demandas de mulheres que te procuram, as pessoas que realmente se espelham no seu trabalho? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o maior desafio é ocupar um espaço dentro de um lugar que é de maioria homens brancos, homens vindo da classe média, da elite, e que neste momento a gente vai com este olhar mais social, né, levando a nossa realidade, né? Eu até vou usar uma frase da deputada federal Tabata Amaral, que diz que nós temos o diploma de realidade. E, neste sentido, demonstrar que temos a capacidade de ocupar aquele espaço é um grande desafio, porque todos os dias nós somos desafiadas a apontar que a gente tem, sim, sabedoria o suficiente para pensar, legislar na cidade, pensar leis e colocar a nossa vontade naquele lugar. Então, eu acho que fazer o uso daquele espaço de voz, o uso daquele espaço de decisão é um grande desafio no sentido de apontar para todos os outros parlamentares e funcionários daquela casa que todas as mulheres negras que estão lá também podem fazer um bom trabalho. Sabe, vereadora, na sua fala agora, eu me lembro que eu tive uma história com a Tabata Amaral. Eu sempre
gostei muito de política. Eu acredito que a política é um instrumento de transformação muito grande na vida de todos nós. Pena que muitos não têm a noção disso, né? E eu, gostando tanto de política, eu me inscrevi num concurso que chama Rede de Ação pela Sustentabilidade. Não sei se a senhora conhece esse movimento. Não me lembro. E eu tive acesso à Tabata, ela participou do mesmo concurso e na hora da gravação, que você tinha que fazer uma gravação para mostrar impacto, porque você estava ali para ser uma candidata, para ser uma política, eu me identifiquei muito com a história dela, porque eu e a minha irmã, né, a nossa família, nós viemos de um sertão do Pernambuco, que é São José do Egito, e nós, como bons imigrantes nordestinos, fomos morar em Paraisópolis, né, que é a segunda maior comunidade de São Paulo. E eu vi que a história dela é muito parecida, né? Então, na educação, ela buscou um espaço para ocupar, de poder levar educação e poder proporcionar, e agora, enquanto candidata à Prefeitura de São Paulo, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, ajudar mais pessoas e dar mais voz às mulheres. Então, qual é a tua história com a Tabata Amaral? Porque ela de alguma forma participa e é uma inspiração para a vereadora? Ah, sem dúvida nenhuma, é essa identificação que você teve também, né? A Tabata nasceu na periferia de São Paulo, assim como eu. Ela viveu a sua infância em uma ocupação. Ainda hoje, sua família mora lá na Vila Missionária, em área que anteriormente foi também área de ocupação. E essa história de uma menina pobre, periférica, que através da educação transformou a sua vida, hoje ocupa, né, o Congresso Nacional de um dos maiores países da América Latina, com diversos projetos de lei aprovados, com este olhar para a educação, para o direito dos desfavorecidos, dos periféricos. Então, esta identidade, e hoje eu faço parte do PSB e tenho muito orgulho de ter a Tabata como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, porque eu não tenho dúvida que uma mulher fará um lindo trabalho de, novamente, né, uma mulher sendo a prefeita de São Paulo vai ser bem importante para nós. E tendo em vista a sua vivência dentro da comunidade, quais os principais desafios hoje enfrentados na relação da segurança pública de São Paulo, dentro da comunidade? Olha, esse é um tema bastante complexo de você discutir, porque até hoje o que eu vejo é se debater a política de segurança pública de uma forma bastante separada de todas as outras políticas. Na verdade, acho que a gente precisa deixar de militar o tempo todo acerca desse tema. A gente precisa olhar para ele com bastante clareza e segurança de que, para definir um novo formato de segurança pública possível, a gente precisa garantir todos os outros direitos. Por que eu digo isso? Ouço muito falar na desmilitarização da polícia militar, na desmilitarização das forças de segurança pública, sem muita clareza do que é isso. Nós precisamos compreender que, de um lado, nós temos jovens periféricos, pobres, que são cooptados pelo crime organizado, que são cooptados pela drogadição, e do outro lado nós também temos pessoas oriundas da periferia que escolheram a segurança pública como profissão e que, no entanto, são desvalorizados, não têm um acompanhamento psicológico, não têm um plano de carreira, não têm um salário digno e esse embate de violência que ocorre acerca disso é um grande problema, né? Para combater a violência, nós precisamos lembrar primeiro que a gente precisa de políticas públicas de geração de emprego e renda, nós precisamos de cultura, nós precisamos de educação, nós precisamos de distribuição de renda, nós precisamos que as nossas corporações elas sejam acolhidas e humanizadas. Nós temos que entender que por detrás daquela farda tem uma pessoa, tem um ser humano, tem um pai, tem uma mãe de família, tem alguém que esconde a sua farda atrás da geladeira quando lava, com medo de que alguém saiba que ele também é um policial, que sofre assédio, que sofre violências, que tem uma extensa carga de trabalho, porque além de trabalhar na força de segurança, faz o bico à noite para complementar a renda de casa. Então, são esses dois olhares para as duas
duas pontas que precisam ser melhor definidos para a gente pensar o que é a humanização da segurança pública, para a gente construir um sistema de segurança que olhe para todo esse cenário que hoje nós vemos e consigamos, de fato, combater o crime, né, de uma forma a garantir que as pessoas possam também se recuperar, né? Porque nós não temos um sistema a gente não tem pena de morte no Brasil. Nós temos um sistema de correcional. Neste sentido, esse encarceramento em massa também precisa acabar e a gente precisa garantir que as pessoas cumpram os seus débitos com a sociedade, mas que tenham suas garantias legais quando saírem do sistema prisional. Eu acho que são todos esses caminhos. Perfeito. Perfeito. E a vereadora entende que as estratégias adotadas pelo nosso governador são efetivas em segurança pública nas comunidades? Sem dúvida nenhuma, não. Vamos olhar a Operação Verão e a Operação Escudo. Você teve uma questão pontual onde um policial ou um oficial da segurança pública foi morto e ao invés de você parar nossa segurança, fazer uma investigação e a utilização da inteligência para identificar quem eram os culpados dessa ação, prendê-los e levá-los à justiça para que fossem julgados, não. Você teve uma fala, um discurso de ódio e, de repente, você tinha dezenas, uma centena de viaturas saindo do centro da capital de São Paulo e descendo para o litoral. Claramente, aquilo ali foi uma ação de vingança. Não houve, em momento nenhum, uma discussão de qual seria o caminho a ser tomado. E nós temos, sim, a condição de investigar, de pautar dentro da justiça a forma que nós levaríamos essas pessoas. O que a polícia tem que fazer? A polícia detém o suspeito de um crime, leva até a polícia judiciária, que, por sua vez, vai lavrar os autos e vai levar para que a justiça julgue e condene se houver provas. Aquilo que nós vimos foi um julgamento, condenação e execução de diversos corpos de pessoas, na sua maioria negras. A gente não pode aceitar. Houve uma série de excessos. Enquanto vereadora, quais as políticas adotadas pela senhora para contribuir e cessar esse tipo de situação por parte do governo? Infelizmente, quando a gente está no parlamento municipal, nós temos um certo limite no sentido de interferir diretamente na polícia militar, porque essa é gerida pelo Estado. Neste sentido, nós podemos, no caso, denunciar essas ações de truculência. Não só fiz uso do parlamento, mas também fiz as denúncias cabíveis à ouvidoria. Mas nós temos a Força de Segurança Municipal, que é a Guarda Civil Metropolitana, que, por sua vez, também tem cometido alguns excessos e que nós precisamos repensar de que forma essa Força de Segurança Municipal pode ser utilizada num pensamento de maior humanidade no tratamento entre o jovem infrator, entre a pessoa que cometeu um crime e entre o sistema judiciário. Tendo em vista que a comunidade ela paga impostos, assim como qualquer cidadão, e paga muito caro, porque o maior arrecadação de imposto é sobre alimento, hoje no Brasil, é uma das maiores arrecadação. Como que você vê, né, mesmo tendo essa proporção de arrecadação de impostos, a violência policial dentro dessas comunidades? Por que o Estado trata o periférico como se ele não pagasse impostos e só usufruísse dos benefícios implantados pelo Estado? Este olhar faz parte do racismo estrutural, né? A polícia militar, os seus soldados, os seus agentes já são treinados para olhar para corpos periféricos negros como alvo, como pessoas a serem investigadas, né? Não existe o pressuposto de inocência, existe a ideia de que um negro no meio da rua
atitude suspeita, vai ser parado, vai ser de uma forma bastante opressora abordado e muitas vezes até forjado em alguns crimes. Então, a gente não pode mais aceitar que esse olhar seja feito. Não me lembro qual dos comandantes foi, infelizmente, mas me lembro de ter ouvido um deles dizer que o tratamento dado em uma abordagem na área nobre deveria ser diferente do tratamento dado em uma abordagem dentro da periferia. Então você já percebe aí que isso é uma linha de atuação do comando da Polícia Militar e isso está relacionado às atividades de toda a polícia. Isso a gente precisa trabalhar e não é para amanhã, isso é um trabalho de longo prazo. E aí, volto a dizer, as nossas forças de segurança precisam ser acompanhadas de perto por um trabalho de psicólogos, de psiquiatras, de atendimento. Não é à toa que a gente tem um aumento muito significativo no número de suicídios entre os trabalhadores das forças de segurança pública, por tanto assédio que sofre e por esse discurso de ódio que direciona eles para dentro do trabalho que executam. Essa questão de abordagem policial é muito importante porque eu tenho uma história que eu vivi. Quando eu iniciei o meu curso de Direito, eu morava na comunidade, em Paraisópolis. Então, eu passava por dentro para ir para minha casa, né? Não ia pela Giovanni, né? Não sei se você conhece essa região. Conheço. Mas quem está assistindo e conhece sabe como funciona. E eu fui abordada pela polícia em um determinado ponto ali da comunidade e desce do carro. Eu falei, calma, eu tô aqui, tem muito... tem um esgoto aqui a céu aberto, né? E não tem como eu descer. Ele falou, vai logo, vai, desce agora. Aí eu falei, bom, mas... tenha calma, eu vou colocar o meu sapato aqui. Ele, não tem que colocar sapato, eu mandei descer agora. E quando eu entreguei minha carteira de estudante, aí ele olhou e falou assim, isso aqui não é falso não, né? Aí eu falei assim, não, eu sou estudante de Direito, estou no 2º ano de Direito, enfim... esclareci tudo, aí ele pegou e falou assim, espero que não seja falso. Eu falei, não, você pode consultar, enfim, você tem o sistema, independente de ser estudante de Direito ou não, o senhor não poderia, de forma alguma, tratar um cidadão dessa forma, porque como a Paula bem mencionou aqui, todos nós, o maior imposto, todos falam, a maior carga tributária de impostos são nos ricos, né? E não, a maior carga tributária é no alimento. Então, assim, ou seja, as periferias pagam a maior taxa. Então, pagam um preço, né? Então, compra o leite, ele paga o mesmo imposto que ele está comprando ali aquela garrafa de leite. Ele paga o mesmo imposto do que mora no Morumbi, que mora nos Jardins, que mora em Alphaville. Então, assim, o que nós podemos trabalhar aí, na minha opinião, no meu entendimento, é justamente a cultura. Levar conhecimento, porque conhecimento é poder. Você precisa conhecer os seus direitos. No artigo 5º da Constituição Federal, eu acredito que seria uma aula base para todas as escolas públicas, porque eu vim de escola pública, eu estudei no Etelvina de Góes Marcucci, é uma escola pública, e lá eu enfrentei minhas dificuldades. Quando eu entrei na faculdade, no curso de Direito, eu tive que estudar 10 vezes mais para poder acompanhar os outros que estudaram em escola particular. Então, veja, se ali, naquele momento daquela abordagem, eu entendesse que eu não seria capaz de ser uma advogada, de me formar, de pegar a carteira da OAB, eu não estaria aqui hoje conversando com a vereadora. Uma vereadora de São Paulo que também enfrentou os seus desafios. E para nós mulheres, eu costumo falar, não quero aqui puxar que nós somos incapazes, mas nós temos as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos, como se destacar em um ambiente masculino, como a Câmara Municipal, que é um ambiente masculino. Nós somos minoria na política, ainda nós somos minoria, porque eu acredito que nós deveríamos aí criar uma cultura que as mulheres possam votar em mulheres, que as mulheres possam olhar para uma vereadora, uma pré-candidata,
como a senhora e dizer, eu posso me espelhar nela, eu posso também buscar ajuda para me capacitar, para ter uma profissão, buscar como exemplo, porque esse é o nosso papel, levar informação enquanto mulheres para espelhar e fomentar cultura que nós somos capazes sim. É isso. Eu acho que o cenário que nós vemos hoje é um cenário que nos mantém cativos, na verdade, de uma irregularidade, de uma criminalidade. Porque se você olha a periferia de São Paulo, que não é diferente da periferia das maiores cidades do Brasil, você tem moradias em áreas irregulares, moradias completamente em lugares insalubres, onde você não tem educação para todo mundo, você não tem saúde para todo mundo, você não tem transporte para todo mundo, você não tem emprego para todo mundo, e você é mantido na instabilidade completa da sua vida. Então, nenhuma das nossos direitos constitucionais estão sendo resguardados. E, neste sentido, o que resta para o jovem periférico? Se não tem emprego, se não tem cultura, se não tem lazer, se não tem educação, e se não tem... Porque hoje você tem uma lei, o programa Pé de Meia, de transferência de renda para que a juventude se mantenha nas escolas. Mas, anteriormente a isso, não se tinha. Então, o jovem, ele precisa também comer. O jovem, ele também precisa beber. O jovem também precisa do mínimo de lazer. E qual que era o caminho? O caminho era ou usar drogas para você fugir da realidade, ou roubar e ser cooptado pelo crime organizado para poder se sustentar. Então, você precisa realmente pensar o que a gente quer de cidade, o que a gente quer de realidade. E não dá para pensar segurança pública, como eu já disse, sozinha. A gente tem que pensar todos esses direitos que estão em torno e que causam tanta violência. Causam violência e levam as pessoas para a violência. Porque a fome dói. E quando a fome dói, não tem outro caminho. Às vezes o caminho é roubar. E qual seria o papel das associações de moradia, das ONGs, dentro desse ambiente periférico? Porque o Estado, ele não vai ele até compreende a dor, né? Quando há um assalto em uma região nobre, aí ele quer punir aquele jovem que se bandeou para o outro lado, por falta de mentalidade, por falta de acesso à educação e a informação, porque a informação ela é muito importante, ela muda a mente. Então, assim, aquele ambiente ali que ele vê o amiguinho conseguindo as coisas através de crime organizado, através de roubo, de furto, ele está sendo ali captado pelo crime organizado, e o Estado tem um meio de descobrir essas dores. E qual o papel que você vê? Falta o interesse do Estado em visitar essas associações, essas ONGs, de investir? Sem dúvida nenhuma falta, porque se o Estado cumprisse o seu papel, não necessariamente a gente precisaria das associações e ONGs, né? Porque o papel fundamental que eu acho que essas organizações elas se propõem a fazer é a emancipação da periferia, né? O pensamento crítico próprio. Hoje nós vivemos uma sociedade em que, para nós periféricos, é apontado somente os nossos deveres, os nossos direitos muito aquém daquilo que seria necessário. E são, de fato, essas entidades que trazem à luz uma série de direitos que são totalmente desconhecidos das periferias e totalmente negligenciados pelo Estado, né? É um caminho importantíssimo, porque quando você emancipa a mente de um jovem, de uma mulher, você com certeza está libertando essas pessoas da violência, né? Está libertando esses corpos de serem vítimas de todo tipo de violência e está garantindo para eles que eles possam lutar por seus direitos. Muito bem. A Constituição prevê nossos direitos básicos. Saneamento básico, segurança. Isso, como que na comunidade, pelo seu olhar enquanto vereadora, isso é violado constantemente ou algum desses direitos é cumprido? Acho que essa é a pergunta certa, né? Isso é violado constantemente, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você pega a região do Jardim Ângela, Jardim Ângela é uma região, é uma macro-região, com mais de 500 mil habitantes, 70% de área irregular, onde não houve regularização fundiária, e ao mesmo tempo uma área com uma alta taxa de violência.
Quando você não tem o CEP, você não tem o atendimento na unidade básica de saúde, você não consegue matricular o seu filho na escola, você não consegue colocar seus filhos na creche, você não consegue um emprego formal, você não é cidadão. Não ter CEP é como não ter CPF. E da mesma forma, quando você tem áreas gigantescas sem a regularização fundiária, você não afere as demandas por esses serviços públicos no orçamento da cidade. Então, você tem um mínimo de saúde, um mínimo de educação, um mínimo de transporte, um mínimo de tudo, né? Ao mesmo tempo que quando você não tem distribuição de renda, empregabilidade, você não coloca dentro da comunidade recursos para que a Casa de Cultura funcione, para que ações de esporte funcionem, para onde essa juventude vai? Não são todos, mas uma parte considerável acaba migrando para alguma ação infratora. E a polícia militar, por sua vez, é utilizada para quê? Para oprimir e para assassinar. Não tem outra palavra. É assassinato que é praticado. Você parar um jovem indo para a escola, como eu conheço um rapaz que estava indo para a escola com a mochila nas costas, o policial parar, rasgar o tênis dele, rasgar a mochila, os cadernos e dar um tapa na cara chamando ele de vagabundo, ou outros jovens que eu conheço, onde um policial militar obrigou que eles fizessem assaltos e roubassem peças de moto para ser entregue para policiais, você percebe que essa juventude ela está sendo explorada e diversos direitos estão sendo violados. Uma região onde uma mulher é surrada pelo seu marido, a delegacia está a 3 horas da casa dela e ela chama a polícia, e quando a polícia chega, olha para ela e fala assim: você tem certeza que você vai fazer, você vai na delegacia fazer boletim de ocorrência, porque você vai precisar fazer um corpo de delito, você vai precisar fazer isso e aquilo, você tem certeza que você quer ir? Então, quais direitos são garantidos? Absolutamente nenhum. Os poucos direitos garantidos naquela região são através de muita luta dos movimentos sociais organizados. E essa anestesia, né? Que parece que a população está anestesiada, ela está sedenta ao mínimo, né? O mínimo que o Estado pode proporcionar. Porque quem produz no país? Quem é a mão de obra barata do país? Essa mão de obra ela paga impostos triplicados, porque se ela quer uma educação melhor, vai colocar o filho na escola particular. Então, assim, vivemos no mediano. Você tem uma profissão, vamos lá, eu sou professora, eu ganho um pouquinho melhor, dou aula no Estado e na Prefeitura, mas meu filho vai ter acesso a uma escola mediana também, mas que eu vou pagar 2 vezes. Então, assim, para quem é interessante isso? Será que a população não consegue enxergar isso? Ou você acredita que as pessoas estão vivendo o que realmente querem, né? Ou estão anestesiados mesmo, estão enganados, né? Com a internet, com a vida vazia que a nossa sociedade vive hoje. Às vezes eu acho que a gente está num momento assim de pão e circo, sabe? Você dá o pão e o circo pro povo e o povo esquece de todo o resto. Porque só isso consegue me explicar fenômenos como o inominável na presidência, essa apatia política, essa desesperança que se abateu sobre o nosso povo. Mas eu também acho que a gente precisa tomar para nós a responsabilidade sobre isso. Nós deixamos de olhar para os nossos. Nós, quando eu digo nós, eu digo este pensamento mais à esquerda, mais progressista, ocupou os espaços de decisão, o espaço de poder, achou que aquilo bastava, que estava tudo resolvido. E abandonou a base, abandonou o povo, deixou de fazer discussão política dentro da comunidade, deixou de fazer discussão política das fábricas, dentro das escolas, nos nossos espaços históricos de construção de embate político, sabe? E eu acho que a gente precisa retomar isso. A gente precisa voltar para as nossas comunidades, a gente precisa voltar a discutir política, a gente precisa voltar a fazer com que a comunidade participe desses espaços de discussão. E você acredita que um meio de anestesiar essa população seria os movimentos de baile funk? Ali o jovem está ali, ele passa uma noite. Como que alguém vai passar uma noite curtindo e vai ver Caminho no outro dia?
Será que ele fica o domingo ali e na segunda ele vai para a escola? Será que realmente o Estado está preocupado com a educação, né, que hoje vivemos? Uma educação que vai aprovando o jovem e não vai qualificando, que não olha para as minorias como o autismo que está crescendo aí com uma leva de crianças nascendo e sendo diagnosticadas muito tarde para ter algum progresso mental. Olha, eu vejo a cultura periférica, ela tem, assim, em muitos momentos, esses fenômenos, né? Esses fenômenos que surgem e que, ao mesmo tempo que surgem, eles são utilizados como mecanismo também da criminalidade, mas são reais, são legítimos. E se a gente olha um pouco atrás, o movimento hip hop foi tão criminalizado quanto o movimento funk é hoje. Ao mesmo tempo que os bailes funk se tornaram uma opção para uma juventude que não tem, sabe? A gente discute muito o direito à cidade, mas o direito à cidade no sentido da juventude sair das regiões periféricas e poder virar para o centro expandido, onde está a oferta de teatro, de cinema, de bailes, de danceterias, enfim, onde existe a implementação de recursos, né? Onde você tem investimento de orçamento público. Ao mesmo tempo que na periferia não se tem nada. Não seria a discussão do direito à cidade real descentralizar o orçamento público, ter teatro na periferia, ter cinema na periferia, ter parques com equipamentos de ginástica, com playgrounds iluminados, com segurança também na periferia. Então, eu acho que essa é a real direito à cidade. E essa liberdade da nossa juventude também poder expressar a sua musicalidade através daquilo que quer, né? Não posso impor que os nossos jovens não podem ouvir funk. Tem funks também, tem funks que são ruins, que são letras que objetificam a mulher, né, que nos colocam como objetos, enfim, mas tem músicas também, tem o funk que é um funk mais consciente, que é o funk de embate político e que é possível ser ouvido e utilizado como formação. Então a gente precisa olhar para isso e entender, isso é um grito da juventude falando, a gente quer direito, né? Os 9 jovens mortos em Paraisópolis naquela ação horrorosa da polícia militar, porque estavam em um baile funk, são reflexo disso. Exato. E a escola, assim, né, hoje que a gente vive a educação de uma maneira assim, vamos lá, ver o conteúdo, é um conteúdo engessado, um conteúdo que tem anos que é a mesma coisa, e assim, não tem um planejamento financeiro, não tem acesso ao artigo 5º da Constituição, onde estão os direitos principais ali da população. Por que a escola ela não atravessa esses portões da comunidade? Ela não coloca ambientes que tragam a importância de um teatro, a importância de um cinema, de ler um livro. Eu falo por mim, tá? Eu estudava também no Etelvina, e aí um amigo meu, ele falou assim, aqui não é ambiente para você. Eu falei, não, eu preciso estudar. Mas eu preciso estudar para quê? É um estudo sem motivo. Para fazer o Enem, a FUVEST? Mas eu não posso empreender, eu não posso usar minha criatividade. Talvez eu seja uma jovem que não seja para o Enem e para a FUVEST. Então, como que vai lapidar esse meu talento? Aí eu falei para ele, não, Darley, eu vou estudar, vou continuar aqui. Ele falou, não, faz a inscrição. Eu fiz de última hora e eu acredito muito que o mundo espiritual, ele mandou pessoas específicas assim para mim, e ele falou assim, o Darley primeiro, eu ouvi, fiz a inscrição, fiz a prova sem acreditar em mim, porque a mentalidade periférica é não acreditar em si, e ver um influencer que talvez tenha uma procedência duvidosa na internet, e colocar as fichas do seu futuro ali. E aí eu acreditei no Darley, segui e fiz a prova. Sem computador, sem nada, mas eu não acreditava em mim. Aí, na época, eu dava uns beijinhos num entregador de pizza, e esse dia ele entregou uma pizza lá em casa e falou, você passou na prova. Aí eu falei, cara, sério, eu passei na prova? Ele falou, você passou na posição 36. Aí eu falei, caraca, 36. E tinha 40 vagas, então eu passei assim, raspando, né? No último dia eu falei, vou lá fazer minha matrícula. Peguei, aí a moça que faz a matrícula falou, não, você tem 15 anos, não tem como você fazer matrícula.
Isso eu já era cobradora de ônibus. Aí eu falei assim, 15 anos, 15 para 16, né? Que eu era menor aprendiz, que meu pai tem ônibus, enfim. E aí ele falou, chama sua mãe, que eu tenho 20 minutos só. E aí quando eu entrei na ETEC, Ruth Cardoso ali do Paraisópolis, eu aprendi a ler. Porque eu era uma analfabeta funcional. E ali eu tive contato com o Kumon, com outros mecanismos de aprender o que é a língua portuguesa, a matemática. Então, assim, falta esses ambientes, falta interesse? Essa é a minha pergunta. Da escola, da questão da educação mesmo, atravessar os portões da comunidade? Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, como é que você vai estimular a juventude, a criança a ler, se nos lares, na maioria dos lares, o único livro que você tem é o livro didático dado na escola, que não é nem um pouco estimulador, e você não tem livros disponíveis, o preço de um livro, digamos assim, ou mesmo o preço da internet para que alguém possa acessar. Tem diversos livros online que você pode acessar diariamente. Como é que você estimula a vontade de saber? Ao mesmo tempo, a escola precisa evoluir no sentido de trazer essas tecnologias para dentro da educação. Hoje em dia, o que eu escuto muito é a proibição de diversas escolas, por exemplo, da utilização do celular. Por que não colocar o celular em conjunto com essa educação? Por que não colocar internet e Wi-Fi que funciona nas escolas? Eu estou cheia de reclamação de um monte de unidade escolar onde o Wi-Fi não funciona. Então, assim, você precisa mudar este ambiente porque o jovem está o tempo todo em contato com a tecnologia. Não dá para você ficar com aquele livro didático, daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, ensinando as mesmas coisas como você mesmo disse. Ao mesmo tempo que a gente precisa valorizar o professor, ao mesmo tempo que a gente precisa equipar melhor as nossas escolas, ao mesmo tempo que a maior parte das escolas municipais estão precisando urgentemente de reformas. Salas de aula onde ou está muito quente, ou está muito frio, ou pinga dentro, ou as carteiras já estão extremamente sucateadas. Então, assim, existe uma série de medidas a serem tomadas. E, principalmente, eu fiz uma ação há uns 5 anos atrás. Nós juntamos um grupo de pessoas, fomos até uma praça que estava bem depredada, fizemos toda a... carpimos, pintamos, conseguimos doação de tinta, fizemos toda a revitalização, conseguimos mais de 300 livros de histórias infantis doados por uma editora. E aí a gente foi lá, chamou uns amigos que tocavam música, rappers, enfim, fizemos uma atividade cultural e uma feira literária. E, por incrível que pareça, as crianças, elas pegavam aqueles livros como se estivessem recebendo um celular, como se estivesse recebendo uma bicicleta, sabe? Você via nos cantos da praça, assim, as criancinhas sentadas, olhando, mesmo não sabendo ler ainda. Aquilo ali é um estímulo à leitura. A criança vai aprender porque está tendo contato com isso. Então, se você der um livro para uma criança pensando, ela vai rasgar, você está cometendo o maior pecado da vida, que ela rasgue. Mas que ela folheie, que ela olhe, que ela feche a figura, que ela veja as letras, que ela... Eu tenho uma professora que era uma grande amiga minha, que ela dizia que a escrita, a leitura, é simplesmente um jogo de códigos que precisam ser desvendados. Então, acho que é isso. Sabe, a gente precisa permitir que as pessoas tenham acesso à literatura, acesso aos livros, que cada um tenha uma biblioteca em casa. Sabe, isso é importante. Eu introduzi esse assunto porque, assim, a minha maior inspiração, assim, da vida foi a Patrícia. Ela deu o primeiro passo para a graduação, né? A gente não tinha ninguém que tinha se formado na nossa história hereditária, né? Uhum. Então, assim, ela deu um primeiro passo, assim, fundamental para o que nós somos hoje. Então, assim, eu acredito, né? E também é uma fala da Patrícia constantemente, a educação, ela mudou a nossa vida. E eu acredito que tudo que começa na educação transparece no Estado, sabe? Verdade. É E isso. eu nunca recebi incentivos, assim, ao meu redor. Porque os meus pais não estudaram, né? E de onde saiu? Eu acredito muito nessa questão do nosso objetivo de vida, porque eu sentia que eu não conseguiria chegar a lugar nenhum se eu não lesse, se eu não estudasse. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, meu Deus, será que esse lugar é para mim mesmo? Porque eu não sei o que todo mundo sabe. E o que eu posso fazer? Eu tracei a estratégia de estudar
a madrugada, porque era o único horário que me restava, porque eu ficava o dia todo trabalhando e à noite eu ia estudar. Então eu ia assim com olheiras profundas, sabe? Porque eu acreditava que ali estava a esperança da minha família. E como advogada eu consigo transformar vidas, eu consigo levar esse conhecimento para as pessoas, mas eu... E o seu exemplo para a sua comunidade, né? E para a minha comunidade também. O exemplo de vocês, né? Exemplo, porque nós estudamos, nós fomos atrás, nós nos dedicamos, mas nada disso seria possível se os nossos pais não acreditassem em nós, porque eles trabalharam também durante a madrugada. Enquanto a gente estudava, eles trabalhavam. No transporte público, né? Na famosa perua que passava. Então, assim, a gente pegou todas essas fases, né, da transformação do transporte. Então, assim, a imagem que eu tenho do meu pai e da minha mãe era às 3 horas da manhã preparando uma garrafa de café, né, para enfrentar o cotidiano da cidade de São Paulo, né? E assim, era aquela época que o cobrador descia do ônibus e ficava, Paraisópolis, Santo Amaro. Na época era Paraisópolis, Pinheiros, né? E qual que era o meu ambiente? Então, eu colocava aquela roupa de cobradora na minha casa, eu falava, eu sou cobradora, porque eu admirava meus pais. Então, assim, falta isso dentro das comunidades, admirar os nossos, quem tá ali, porque a família tem um papel fundamental disso. E nós temos hoje as famílias atípicas, né? As novas famílias da sociedade que muitas vezes são criticadas e julgadas. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu tenho um enfermeiro que ele adotou uma criança junto com o parceiro dele, né? E eu tenho ele como uma admiração, porque ele mudou a história de uma criança que veio de um útero que era viciado em crack e, de alguma maneira, ele apresentou um novo ambiente, mas um ambiente atípico. Aquela criança, ela vai para escolas. Disse que eles não podem ser pais, né? Isso. Então, assim, como que a vereadora vê essa família atípica? Qual o fundamental? Como que você enxerga, né, ele se posicionando na política hoje? Olha, eu vejo da seguinte forma, o amor, ele é lindo em todas as direções e eu, assim, abomino veementemente qualquer tipo de preconceito LGBTfóbico. Eu acho que a gente precisa cada vez mais dar para a nossa diversidade o espaço que é deles, né? De serem uma família, de serem pais, de serem mães, de adotarem as nossas crianças, de darem lar para crianças que estão em situação de rua, e a gente precisa realmente que eles ocupem os espaços também de decisão para que eles tenham seus direitos resguardados. Se para mim, uma mulher negra, para mim, uma mulher periférica, é importante estar nesse espaço e ter as minhas manas ocupando esses espaços, com certeza também é importante para eles, porque eu consigo reconhecer a dor deles, eu consigo ser empática à dor deles, mas eu jamais vou sentir a dor deles, assim como eles podem ser empáticos à minha dor, mas jamais vão sentir as minhas dores, porque são diferentes. Então, a gente precisa realmente ocupar esse espaço para levar as nossas pautas a fundo e poder elaborar projetos de leis de mudanças para as cidades. Acho importantíssimo. E, vereadora, mudando um pouco de assunto, como, voltando aqui para a segurança pública nas comunidades, o que resolveria a senhora enquanto vereadora? Quais são os projetos, políticas públicas que a senhora fomenta que resolveria ou, pelo menos, diminuiria tanta agressividade, até mesmo nessa questão cultural? Eu acho que a gente precisa aproximar mais os nossos trabalhadores da segurança pública das nossas comunidades, no sentido de reconhecer este espaço, né, de ressignificar esse espaço, de conhecer a comunidade, de conhecer os seus membros, né, de participar das ações culturais, de participar das reuniões das associações, das atividades que ocorrem, ao mesmo tempo para que a comunidade olhem para esses trabalhadores da segurança pública também como seres humanos e, de alguma forma, conciliar, né, a vida da periferia
a presença desses trabalhadores, porque eu acho que é o caminho, né? Um trabalho mais comunitário da Força de Segurança Pública. Eu acho que é um caminho importante, ao mesmo tempo que nós precisamos pensar novas políticas de segurança pública, debatendo com todos esses setores, com os trabalhadores da segurança, com as famílias das periferias, com a sociedade civil organizada, né? E pensar juntos qual um novo formato a ser possível, porque o que não dá é para continuar da forma que está, né? A gente não pode ter a nossa comunidade criminalizada, a gente não pode ter um corpo preto como alvo da polícia e nós não podemos ter as nossas forças de segurança contra nós. Nós precisamos da segurança pública, a gente precisa pensar qual é o formato disso. Ao mesmo tempo, a gente precisa melhorar e muito na cultura, no lazer, no esporte, na educação, na empregabilidade, na profissionalização dos nossos jovens, né, nas possibilidades que a gente pode abrir. E o curso técnico seria uma possibilidade sem também. Dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que os cursos técnicos, né, os institutos federais, todas as formas de educação são importantes e colocar os nossos jovens mais em contato com as tecnologias. Sim, nós temos um parceiro aqui do nosso podcast, que é a Escola de Prótese Dentária Butantan. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso. É uma profissão, é algo que é uma capacitação rápida e hoje não é tão fomentado os cursos técnicos, então muitas vezes a pessoa está ali, poxa, mas como que eu me enxergo em um curso? Eu não quero um curso superior, eu quero algo rápido, que eu possa ganhar dinheiro, que eu possa cuidar da minha família, que eu possa proporcionar algo diferente para minha família. E essa nossa parceria com a Escola Técnica Butantan nasceu com a Adriana e o senhor Lawrence, nasceu justamente dessa necessidade deles enxergarem uma dor e uma transformação nas pessoas. E o trabalho ali na região é muito forte para capacitar e fomentar a educação. Na sua visão, vereador, enquanto representante nossa, né, do povo, como que a senhora enxerga os cursos técnicos? Eu acho que os cursos técnicos são uma alternativa importante para a juventude. Eu acho que existem possibilidades de ofertas de cursos que são transformadores para as nossas comunidades. Hoje você percebe que o ambiente econômico de serviços das comunidades está mudando. A juventude cada vez mais está abrindo tabacaria, está abrindo adega, está abrindo salões de beleza, né, para homens. Enfim, são uma série de ações ocorrendo da juventude que está empreendendo, que está se tornando um empresário, mas que precisa entender melhor como gerir o seu próprio negócio, né, das tecnologias que podem ser aplicadas nesses negócios e que existem diversos cursos técnicos que podem ser ofertados dentro das próprias comunidades para que esses jovens possam se movimentar. A economia local gira, cria emprego na localidade e transforma vidas, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, avançar bastante no ensino técnico, mas também ofertar um ensino superior, enfim, ofertar todas as educações possíveis para que a juventude possa escolher para onde quer ir. Mas eu acho que o ensino técnico, sem dúvida, é um caminho importante. Bastante. Eu sou advogada há quase 12 anos e quando eu comecei eu enfrentei muitas dificuldades, porque eu vim de um berço periférico. Eu cresci na periferia de São Paulo. Então, a gente sai com aquela ideia que vai ficar rico, né? Eu tô aqui no mercado, vou ganhar bem. E aí eu falei, poxa, eu quero ganhar X, mas eu não tô conseguindo ganhar 10 mil reais com essa profissão. O que eu faço? E aí eu parei e eu falei, bom, vou fazer entrevistas. E comecei a fazer várias entrevistas. Muitas entrevistas. Não era aprovada e tudo. E fui trabalhar na prefeitura, na Secretaria do Verde Meio Ambiente. Interrompendo um pouquinho, Patrícia, eu falo que a Patrícia falou assim, quando se formou. Tinha um monte de moeda de 5 centavos, né? Uhum. Que eram muito famosas. Ela contando, né? Porque o pessoal da faculdade resolveu fazer um happy hour, né? Depois de se formar, teve uma colação. Aí ela, vamos, Paula, vamos, que eu sempre acompanhei, né? Tudo, as dores da Patrícia, enfim. E aí ela, no final, para pagar a conta, ela estava contando as moedas de 5 centavos para poder pagar ali. Aí ela pegou e falou assim, é o último ano que eu conto minhas moedas de 5 centavos. Mas mal sabia ela como que era o mercado de trabalho. Então, assim... Então, quando eu me formei, que é muito bonito falar, nossa, eu fiz direito, eu sou advogada, enfim. Mas o mercado, ele engole.
ele engole. Então, você precisa ter estratégia, né? Quantos advogados a gente vê... Não, eu estou agora fazendo Uber porque eu não aguento mais. Eu não estou ganhando nem 10 mil reais aqui para poder pagar minhas despesas. Porque formou, você precisa fazer uma pós-graduação. A minha é em Direito Penal e Processo Penal. Fiz imobiliário, fiz processo civil e família. Mas isso requereu um investimento. Que eu falei, gente, ganhando isso aqui eu não vou conseguir investir para entrar no mercado de trabalho. E aí que eu decidi... transformar essa dor e fazer alguns eventos, né? Dia 3 de agosto eu vou fazer um evento para jovens advogados que estão entrando aí no mercado e que ainda não faturam 10 mil reais. Por que 10 mil reais? Porque no meu começo, gente, eu não faturava 5 mil. Então, assim, eu falei, bom, com tantas tecnologias eu posso pegar o meu conhecimento e ensinar os jovens advogados a transformar vidas. O que funciona, o que não funciona, qual o melhor caminho... 3 de agosto nós vamos fazer esse evento, porque eu entendo que é super importante dar acesso, né? Hoje em dia eu entro nas salas de direito, assim, para fazer uma atualização ou participar de algum evento, a maioria são mulheres. Eu falo, gente, nós estamos crescendo e ocupando os espaços, né? E eu espero, de verdade, vereadora, que na política seja a mesma coisa. A senhora é vereadora de São Paulo, mas está aí como pré-candidata para as próximas eleições e nós precisamos fazer esse movimento das mulheres entenderem o quanto é importante ter a senhora na Câmara Municipal de São Paulo. Eu agradeço, assim, eu acho que é primordial que a gente comece a debater esses espaços, né? Você falar das suas dificuldades na faculdade de Direito, mas também se colocar à disposição para auxiliar outras mulheres. Eu acho que é prioritário, sabe? No sentido do caminho que elas podem seguir. Você se formou em enfermagem, também se colocar nessa aliás, uma categoria que maioria são mulheres. Então, mulheres. Assim, esse nosso caminhar, que é um caminhar coletivo, dessa sororidade, dessa empatia entre nós, para que a gente nos coloque assim, ok, sabe a história de uma sobe e puxa a outra, que é só, sim, entre aspas, né? Só aquela historinha, mas que é real nesse sentido, nesse olhar para a outra e falar, olha, vem que você consegue também. E é justamente isso que eu penso, sabe? Eu não quero, de forma nenhuma, fazer uma carreira política dentro da Câmara Municipal de São Paulo para daqui a 10 anos eu falar, nossa, eu sou vereadora. Não, eu quero estar lá e falar, impactar. Hoje eu estou vereadora. Eu sou Jussara, mulher preta, militante das causas, do feminismo comunitário das quebradas, e a gente vai junto seguir esse caminho. Obviamente, eu fiquei suplente em 2020 e estou pré-candidata no pensamento de 4 anos e depois pensar para onde a gente vai com isso, mas neste sentido não pretendo uma carreira na política. Você disse, eu me formei em enfermagem realmente, fiz algumas pós-graduações, entre elas saúde pública, e também fiz uma especialização em estética. Só que hoje a Paula, ela busca sentido em tudo que ela faz, porque tem que haver um sentido, né? Assim como você está vereadora por um sentido maior, né? Não é um cargo, não é uma posição apenas, é um sentido que você buscou, né? Então, assim, hoje eu estou na enfermagem, mas eu pretendo fazer uma transição de carreira para o direito. Por quê? Porque eu acho muito interessante. Porque muitas vezes ali eu vejo os meus colegas, né? Primeiro que enfermagem não é uma profissão liberal. Dependemos de um hospital, dependemos de médicos, enfim. É uma profissão muito massacrada, né? Em termos sociais, enfim. Mas é uma profissão nova, né? Em comparado à medicina. E eu sei que tem muitas lutas por aí. Mas eu quero empreender, né? Pode ser também que eu empreenda na enfermagem, mas eu quero buscar um novo ambiente, um ambiente jurídico, né? E é isso, buscando sentido para a vida, né? E qual o sentido de ser vereadora hoje para você? Olha, hoje o sentido de ser vereadora para mim, que é o maior de todos, é aproximar o legislativo das comunidades, né? Em todos os momentos que eu posso, eu estou dentro das comunidades, eu estou debatendo com as pessoas, entendendo melhor o que as pessoas esperam, né, do legislativo, para que também levar essas cobranças para dentro. Ao mesmo tempo, para que as pessoas compreendam que o parlamento é a casa do povo.
é um espaço de escuta, é um espaço de ação coletiva, é um espaço onde nós, que somos representantes da vontade popular, precisamos nos colocar através dessa vontade. O que a gente vê é muita gente defendendo só o direito de quem já é rico, de quem já está bem, de quem já é dono da metade da Avenida Paulista. A gente precisa de pessoas que defendam o direito do nosso povo, sabe? E quando eu falo em emancipar consciências, não é pegar aquilo que eu penso e a forma que eu penso e colocar dentro da cabeça das pessoas como a verdade absoluta. De forma nenhuma. É ir até lá, debater de fato, dialogar e assim, aprendo muito mais do que ensino. Sim, a vida é um constante aprendizado. Exato. Agora nós estamos aqui falando de um assunto super importante, impactante, transformador, não só para as mulheres, mas para o povo, porque a senhora tem um mandato do povo, o povo participa, são as dores do povo, o impacto que isso causa nas periferias de São Paulo. E hoje, enquanto vereadora, qual o maior impacto a senhora deseja causar nas periferias de São Paulo com o seu conhecimento e a sua vontade de transformar? Beber um golinho d'água assim, né? Porque o maior impacto que eu quero causar... Olha, eu tenho as minhas utopias, né? E utopia é o povo no poder. E a gente nem sabe exatamente o que seria isso, o povo no poder. Mas o maior impacto que eu de fato quero causar, pelo menos nas comunidades onde eu tenho diálogo, nas comunidades onde eu tenho estado, nas comunidades, é deixar muito claro para as pessoas, né? Elas têm em suas mãos o direito à escolha. E a partir do momento que elas escolhem, elas têm em suas mãos o direito e o dever de cobrar por melhorias. Então, essa forma de que eu tenho de colocar as questões é para esclarecimento mesmo, sabe? Não é para falar, olha, eu estou fazendo isso, ou eu estou fazendo aquilo, ou eu quero fazer isso ou fazer aquilo. Eu quero apontar para as pessoas que quem está sentado hoje na cadeira do poder é um funcionário público, e essa pessoa precisa desempenhar um bom trabalho. Então, o impacto que eu quero causar é daqui a 10, 15, 20 anos eu chegar nas comunidades onde eu estive hoje, chegar lá e olhar para a cara das pessoas que eu conheci e elas olharem para mim, a gente aprendeu a cobrar. A gente aprendeu a cobrar. A gente foi lá na Câmara, bateu na porta do parlamentar e pediu para ele fazer. Ele não fez, a gente juntou 5 pessoas e foi lá. Não fez, juntamos 300 e fomos lá cobrar. E é isso que eu quero que as pessoas entendam, sabe? O poder que tem a voz do povo, o poder que as pessoas têm, sabe? E infelizmente a periferia não sabe. Sim. Entendeu? Sim. Eu tenho muito sonho assim, né, tipo de, sei lá, da comunidade realmente aprender quais são os seus direitos e como cobrá-los, assim. Eu, pensando nisso, e principalmente como projeto de vida, eu falei, bom, como é bom levar informação para a vida das pessoas. Aí que nós criamos, né, um projeto em Paraisópolis de atendimento às pessoas, de orientação jurídica. Muitas vezes nós não conseguimos dar continuidade no processo porque falta recursos, o processo requer um investimento, mas muitas vezes ali naquela mesa, naquela tarde, fria ou quente, nós conseguimos dar um direcionamento e dar uma esperança para aquela pessoa. Recentemente, foi uma senhora agradecer, porque nós demos entradas, né, no LOAS para ela, porque ela tem mais de 65 anos e não contribuiu para o INSS. Então, muitas pessoas não sabem que para elas terem direito àquele salário mínimo, que elas acham que conseguem se aposentar sem contribuir. É um benefício do governo. Que é um benefício do governo, mas na verdade não. É aquele valor que para você conseguir se aposentar ou receber algum valor atingindo a idade, você precisa ser um contribuinte do INSS. Então, aquelas pessoas não sabem disso. Muitas vezes, recentemente, ela chegou e falou assim, olha, você deu entrada dia 20, no dia 10 saiu o meu LOAS, né? Que era o único valor que ela tinha para sobreviver. Ela sobrevivia com R$20, não sei. Até perguntei como isso é possível. Não, um filho dá R$20, o outro dá 10, o outro dá R$5, e assim eu vou vivendo, doutora. E ela chegou toda arrumada, de batom, com cabelo arrumadinho e feliz. Ela falou, eu consegui ir no cabeleireiro, eu consegui fazer minha unha com esse dinheiro. Então, assim, eu vou conseguir mudar o mundo?
Não. Nós não vamos conseguir, a vereadora vai conseguir? Não vai, mas com o trabalho que a vereadora tem, isso é de grande impacto nas comunidades. E eu vi que realmente fazendo alguma coisa, a gente pode unir forças e chegar num lugar muito maior. É uma advocacia de impacto, né? Impactar Sim. o ambiente. E nós criamos um instituto, esse instituto faz tudo certinho, atende, capacita, ensina a mexer na rede social, nós ensinamos a mexer na rede social também, às vezes a pessoa não sabe nem abrir o WhatsApp, a gente consegue ensinar. Ter acesso a mecanismos, né? Não de distrações, mas um mecanismo de conhecimento, por exemplo. Que legal. Abrir um YouTube, um Instagram, que as coisas estão acontecendo, né, gente? E as informações, elas estão vindo. Então, assim, você tem que orientar a pessoa, né? Nós vimos a necessidade de orientar as pessoas para ter acesso à informação de uma maneira que ela consiga colocar na mentalidade dela, sabe? E não que ela fique se distraindo na rede social com outros mecanismos que não vai levar ela a lugar algum, né? Sim. Nós estamos caminhando aí para o final, porque a vereadora ela tem uma agenda super corrida, porque ela é uma vereadora que ela visita as comunidades, que ela participa, ela recebe o povo, ela não é aquela vereadora que senta na cadeira e fica lá esperando as pautas. Não, não é isso, gente. Não. Nós trouxemos ela aqui porque realmente nós nos identificamos com a história dela, que é muito parecida com a nossa. É uma mulher guerreira, que ela vai na unidade básica, ela vai em qualquer lugar. Se teve algum problema, ela enfrenta o problema. Ela não é aquela vereadora que realmente só está ali de fantoche, de enfeite, não. Ela trabalha de verdade. Por isso que eu quero agradecer a participação, por ela ter cedido esse tempo para levar informações para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo não tinham acesso a tantas informações que ela nos trouxe, talvez não tinham um olhar diferente para a periferia, e vocês tiveram a oportunidade de ter acesso a isso, né? E qual o seu maior sonho, vereadora, hoje? Olha, eu tenho um certo problema com essa questão de sonhos, eu acho que ideal. Qual o seu maior ideal? Eu sou a pessoa da... Assim, eu vivo aquela coisa do dia de cada vez, fazendo o meu melhor. Mas, assim, o meu maior ideal hoje é que minha vida seja utilizada para fazer a maior transformação social que eu for possível de fazer, sabe? Eu acho que é isso que vocês duas acabaram de falar que fazem, né? Usar o conhecimento de vocês para transformar vidas. Se eu impactar 10 pessoas, se eu impactar 20 pessoas, se eu impactar 100 pessoas, enfim, aquilo que eu puder impactar com a minha vida militante, eu vou fazer o meu melhor para isso, né? Eu tenho hoje 48 anos, eu milito desde os 16 anos, pelas mais diversas causas, né? Estive em situações de risco, estive em situações de criminalização, mas nunca deixei de fazer o uso da minha vida por aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito é que eu posso ser uma ferramenta importante de transformação social. Uma mensagem de impacto para os jovens periféricos. Vocês são potência. Estudem, trabalhem e lutem. É possível? É possível, sem dúvida nenhuma. Paula? Você disse de emancipar consciência. Eu fiquei meio assim de entender essa frase. Eu não sei se é criar uma nova mentalidade, conectar mentes. Eu não entendi muito bem essa colocação dessa palavra. Como que seria se emancipar mentes? Fazer com que as pessoas se tornem mais críticas em relação às informações que chegam até elas. As pessoas precisam se alimentar das informações, digeri-las para depois ter o entendimento de para onde elas querem seguir. Infelizmente, hoje, a internet, as redes sociais são uma ferramenta perversa de informações erradas, fake news, mentiras e de até uma certa programação mental. Então, quando você emancipa consciências, você torna as consciências críticas. E as pessoas vão ouvir, pensar e saber para qual caminho elas querem ir. Sabe, a gente precisa que o nosso povo saiba pensar por conta própria, para não receber nenhum tipo de programação. Gratidão, né? Eu acredito que não existe acaso, existe um plano. E um plano espiritual, eu acredito, para cada um de nós. O universo, ele trouxe você aqui, ele conectou nossas mentes, né? E continue, porque precisamos
está com você. Da senhora. A luz está com você e eu acredito muito em cada ponto que você colocou aqui. Eu acredito sim que você vai conquistar o seu maior ideal, como você falou. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a Camargo Odontologia, que realiza sonhos e que Gomes impacta. Odontologia, né? Oi? Camargo Gomes Odontologia, né? Camargo Gomes Odontologia. Nós vamos deixar o Instagram deles também, que são pessoas que atendem o popular, atendem a comunidade. Em Paraisópolis, que conectam pessoas com seu sorriso e mexem com a autoestima, né, gente? Então, que mudam arcadas dentárias, né? Porque muitas vezes as pessoas perderam ali, só colocando uma historinha. Eu peguei um Uber e aí ele estava todo feliz, sorridente. Eu falei, nossa, o senhor ri tanto, que lindo, que não sei o que. Ele falou assim, hoje eu abro sim minha boca e dou aquele sorrisão. Eu falei, mas como que você conseguiu isso? Esse é o meu maior orgulho, porque por falta dos meus dentes, eu perdi o meu emprego, a minha dignidade. E aí alguém que estava pegando esse Uber ofereceu para ele, perguntou qual seria o maior sonho dele. E ele falou que era colocar os dentes. Então, assim, olha que legal, né, gente? Muitas vezes a gente é fadado a não falar dos nossos sonhos. Não fala que não vai dar certo. Não sei o quê. Então, não, fale sim dos seus sonhos, porque com certeza tem um Deus, uma espiritualidade que está ouvindo eles e que vai conectar você ao seu sonho. Eu acredito muito nisso. Então, assim, a Camargo Gomes Odontologia faz isso em Paraisópolis, de uma maneira que você consegue pagar barato e ter uma qualidade, assim, maravilhosa. Excelente. E eu quero agradecer a todos eles que acreditaram também no nosso podcast, que estão aqui conosco, a Escola Técnica Butantã, a Camargo Odontologia. Que Deus possa cuidar de vocês e que vocês continuem nossos parceiros aqui. E é isso. Vamos caminhando para o final, porque, como eu falei para vocês, a agenda da vereadora é muito difícil, foi muito difícil conseguir um horário com ela, mas nós gostaríamos de deixar um presente, uma lembrança para a senhora, que a senhora possa receber com muito carinho. É algo simples, mas é de muito coração. Muito obrigada. Bom, Patrícia, Paula, eu primeiro vou abrir presente aqui, mas eu quero agradecer pelo convite, agradecer por este bate-papo. Continuem sendo essas mulheres guerreiras, né, iluminando as nossas comunidades, levando conhecimento, levando sabedoria, levando acolhimento, que isso é muito importante, sabe? Vocês que são luz, vocês duas que são muito importantes para a comunidade, são uma ferramenta importante para que a gente consiga emancipar consciências. É isso. Vamos usar, né, essa frase agora. Nossa, eu amei. Eu amei. Porque, assim, conecta muito, né? Muito, muito, muito. Olha que linda! Eu e Tabata, olha. Vamos lá. Gente, eu só tô sem meu óculos. Josué, não fui eu. Quem? Você pode ler para mim? Que eu tô sem meu óculos, eu fico... Josué 19. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estar com você por onde você andar. Essa é a nossa mensagem. Axé, muito obrigada. Axé, muito obrigada. Obrigada mesmo. É inspirado em Jesus, o 66 né? Podcast. Isso mesmo. Podcast 66. Foi um prazer receber a senhora. Fico muito feliz por tudo que eu ouvi hoje. E mais ainda que uma mulher negra, representante do povo da periferia, está numa situação de poder e vai trilhar novos caminhos, sempre em busca de ajudar mais pessoas. E vamos deixar aqui uma mensagem, a última mensagem, prometo, para as comunidades, especialmente para o Jardim Ângela, né? E Paraisópolis também. Qual mensagem a senhora deixa para todas as comunidades? Olha, a mensagem que eu tenho a deixar é assim, que nós somos maioria, né? Nós mulheres, nós negros e negras, somos a maioria da população do Brasil. Nós temos com a gente toda a força de trabalho que faz a roda da economia girar. Por isso, nós, unidos, somos a maior ferramenta
contra o poder que todo momento nos criminaliza. A gente só precisa dar as mãos e lutar todos os dias para que essas mudanças aconteçam. Então, contem comigo, contem com a Patrícia e com a Paula para que isso possa acontecer. Então, vamos dar as mãos e deixar assim uma mensagem de muito amor para todos vocês. Assistam o podcast até o final, porque a vereadora falou coisas impactantes. Nós tivemos um debate aqui divino, que nós possamos atingir mais e mais pessoas. Isso mesmo, né? E vamos muito axé, muita luz, muito axé, amém para quem é de amém. E vamos nos conectar, né? Que não seja a religião que nos separe, mas sim um propósito que nos une. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo podcast 66.